Gênesis, capítulo 10. Essa é a descendência de Noé: Sem, Cam e Jafé. Passado o dilúvio, eles tiveram filhos. Olá, bem-vindos. Este é o comentário bíblico João 8:32. E a página mais aborrecida do texto sagrado é, com uma grande dose de ironia, o manifesto contra o preconceito mais radical do mundo antigo. Hoje vamos mergulhar no capítulo 10 do livro de Gênesis. Pois, a célebre Tábua das Nações, que é um texto fascinante, digamos assim. Completamente fascinante, mas sejamos honestos, o instinto natural da esmagadora maioria das pessoas, quando chega a este ponto do relato, é simplesmente saltar as páginas. Claro, é compreensível. Quer dizer, passámos capítulos inteiros imersos na narrativa épica do dilúvio, não é? Exato, na fúria das águas que engoliram a terra, aquela salvação angustiante dentro da arca, há imensa ação. E depois temos aquele silêncio ensurdecedor do novo mundo que emerge quando a porta da arca finalmente se abre. E quando esperamos que a ação recomece, deparamo-nos com o quê? Embatemos numa autêntica muralha de texto impenetrável. Uma lista imensa de nomes, de povos antigos e genealogias muito complexas. Mas é aí que está o detalhe. O que parece ser apenas um mero registro esquecido no tempo é de facto um texto teológico denso. É literalmente um mapa-mundi de uma civilização forçada a renascer das cinzas. E o texto não perde tempo com grandes floreados, pois não? Não, nada disso. O nosso propósito com esta análise não é apenas ler nomes difíceis, é perceber a cosmovisão da época. O versículo 1 diz-nos logo que toda a humanidade descende de uma única família. Sem, Cã e Jafé. Nem mais. E a dispersão que se segue não foi um erro de percurso ou um acidente caótico. Foi o cumprimento metódico da ordem de Gênesis 9, versículo 1. A bênção de multiplicar e encher a terra. Vamos lá dissecar isto, porque esta transição literária exige que não passemos os olhos pelo texto à pressa. Saímos de um cataclismo direto para um catálogo. Um catálogo muito bem estruturado, note-se. Sim, e esta arrumação não é um anticlímax literário gerado por um autor sem imaginação. É a espinha dorsal de todo o livro de Gênesis. Eu costumo pensar nisto recorrendo a uma analogia. Força com isso. Podemos olhar para a narrativa de Gênesis como uma daquelas imponentes catedrais góticas da Europa. Quando alguém entra numa dessas catedrais e leva logo o olhar para os vitrais brilhantes, não é verdade? Claro, os vitrais captam toda a nossa atenção. E esses vitrais seriam as histórias vibrantes. A história de Abraão, de Jacob a lutar com o anjo, José no Egito. É para aí que os nossos olhos fogem. Mas o que impede todo o edifício de desabar não são os vidros coloridos. Pois são os pilares. Exato. São as vigas mestras, os pilares de pedra maciça, fria e aparentemente sem interesse. Estas listas genealógicas aborrecidas são esses pilares de sustentação. E se ligarmos isto ao panorama geral da cultura hebraica, a engenharia desses pilares obedece a um critério técnico bastante minucioso. Como assim? Ora bem, a expressão que abre este capítulo, a frase "estas são as gerações", traduz uma palavra hebraica muito importante, a palavra Toledot. Toledot. Isso mesmo. A raiz desta palavra vem do Yalav, que significa gerar ou produzir linhagem, e funciona como uma fórmula literária. Ou seja, é um marcador que divide as secções do livro. Exatamente. O narrador usa os Toledot para estruturar Gênesis. Sempre que surge esta palavra, o texto está a avisar quem lê que o foco da narrativa vai afunilar. A teologia por trás disto é fantástica, porque mostra que a história secular das nações é, no fundo, a história sagrada do plano redentor de Deus. O desígnio de Deus avança independentemente do caos em redor. A história secular e a divina não correm em pistas separadas. Pois, e cada nome nessa lista é um desdobramento desse grande propósito. O que significa que os detalhes importam imenso, mesmo as pequenas discrepâncias cronológicas. Ui, aqui é que a coisa fica mesmo interessante. Porque se formos ver a ordem de nascimento destes três irmãos, a Bíblia subverte completamente as regras de poder humanas. Totalmente. Há um aparente erro cronológico que confunde muita gente. O versículo 1 diz Sem, Cam e Jafé.
Qualquer erudito do antigo Médio Oriente assumiria de imediato que Sem é o primogênito. Porque na antiguidade o primogênito era quem absorvia todo o fulgor, o sacerdócio da família e o poder económico, certo? Com certeza. A biologia determinava o destino de um homem de forma implacável. Mas, mais à frente, no versículo 21, o texto inclui uma clarificação incrível. De que Jafé era de facto o irmão mais velho. Exato. A Bíblia hebraica baralha logo as peças do xadrez à nascença. E porquê? É uma decisão teológica pura. O narrador desmantela a lei inviolável da primogenitura perante os nossos olhos para emitir um decreto. O critério biológico não dita a eleição divina. E nos cantos, só porque o autor do mapa decidiu que é na vila que o tesouro está escondido. Excelente analogia, é exatamente isso. Sem é projetado para o início da lista porque a linha messiânica vai passar por ele. O funil da redenção começa a estreitar ali. De Sem chegamos a Abraão e por aí em diante. Mas espera, há também o detalhe fascinante do próprio nome, não é? A raiz do nome Sem. Sim. O nome Sem em hebraico traduz-se literalmente por nome. É muito curioso. Isto liga-se com a promessa feita no final do capítulo 9, em que se diz: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Ou seja, indica a linhagem onde o nome de Deus habitaria. A promessa tem um trilho desimpedido por onde avançar. Exato. E isto antecipa um padrão que vemos em todo o Antigo Testamento. A providência divina desafia quase sempre a biologia. Pensa em Isaac e Ismael, Jacó e Esaú. E na linhagem de Judá, em detrimento de Rúben, é constante. O poder natural das instituições humanas é posto de lado para dar lugar à escolha surpreendente de Deus. Nem mais. Mas atenção, o facto de a eleição cair na linhagem de Sem não significa que Deus ignore o resto da humanidade. Longe disso. Claro, senão não tínhamos a longa lista a descrever o destino de toda a gente. Pois. E é aqui que entramos na grandiosidade das 70 nações. O texto cataloga os movimentos de Jafé, Cã e Sem, dividindo o mundo recém-criado em 70 nações. E 70 não é um número qualquer. No pensamento hebraico, o número 70 simboliza a totalidade, não é? Como os 70 anciões de Israel. Exatamente, representa toda a esfera humana. O catálogo distribui-os de forma muito interessante. Os descendentes de Jafé vão para as costas a norte e oeste, abrangendo o que seria a Europa e a Ásia Menor. Os filhos de Cam migram mais para o sul, para a África e Canaã. E a linhagem de Sem estabelece-se ali pelo Médio Oriente, na Mesopotâmia. E há comentadores importantes que notaram detalhes preciosos nisto. Por exemplo, John Wesley observou que o autor bíblico despacha a linhagem de Jafé rapidamente. Ah, sim. Arrumam o assunto em meia dúzia de linhas. Pois, provavelmente porque estavam muito distantes e não iam interagir muito com a história de Israel. Mas foca-se intensamente nos descendentes de Cam e, claro, de Sem. Porque os de Cam dariam origem aos futuros inimigos de Israel, como os egípcios e os cananeus, e os de Sem precisavam de um registro imaculado por causa do Messias. A certidão de origem tinha de estar ali clara. Exato. O que mostra que nada disto é acidental. Aliás, nos escritos de Ellen G. White sobre os patriarcas, ela utiliza uma expressão muito forte para descrever isto. Ela fala em superintendência divina. Superintendência divina. Uau! O que implica que a dispersão não foi de todo caótica. Nada. Mesmo que a maioria absoluta daquelas pessoas não adorasse o Deus de Noé e não fizesse a menor ideia do plano messiânico, a providência estava em movimento a delinear os vales e as fronteiras. O que é fascinante aqui é o peso disto quando comparado com a mentalidade da época. Porque, então, o que é que isto significava para as pessoas daquele tempo? A declaração de dignidade e unidade é estarrecedora. Totalmente estarrecedora. Se olharmos para os mitos antigos da vizinhança babilónica, o cenário é de uma violência atroz. Nessas narrativas pagãs, a humanidade é criada a partir do sangue de deuses traidores e do pó, apenas para serem escravos. Uma ferramenta descartável para poupar trabalho às divindades. Exato, o que justificava politicamente as opressões. As elites sentiam que vinham dos deuses superiores e as nações conquistadas eram raças menores. E depois chega o texto hebraico de Gênesis 10. Que varre tudo isso? Inimigos históricos, como os egípcios e os assírios, partilhavam rigorosamente a mesma dignidade. Todos foram salvos pelo mesmo braço de madeira na arca, todos têm a mesma raiz comum. É a recusa absoluta do determinismo biológico ou da superioridade racial. Isso é profundamente radical.
E perante isto, seria fácil assumirmos que o mundo pós-dilúvio se transformou, sei lá, numa utopia pacífica, um novo Éden no Médio Oriente. Mas o texto dá-nos um safanão duro. Dá. No meio desta lista aparentemente pacífica, há uma sombra enorme. O ritmo para abruptamente nos versículos 8 e 9. Pois, e foca-se no único indivíduo, Nimrod, o neto de Cam. Há ali uma escolha de vocabulário que é aterradora, a palavra hebraica gibor. Gibor, que significa poderoso ou valente. O choque teológico aqui é que esta é exatamente a mesma palavra que foi usada capítulos antes para descrever os Nefilim, Ui, aqueles tiranos antes do dilúvio que corromperam a terra com violência. é o eco narrativo perfeito, a mostrar que a sombra do passado ressurge no novo mundo. Exato. E o texto diz que ele era um poderoso caçador diante do Senhor. Esta expressão diante do Senhor, no original hebraico, sugere afrontamento. Ele não andava a caçar leões por desporto. Ele caçava pessoas. Sim, capturava homens e construía a primeira estrutura imperial centralizada e totalitária do mundo, em cidades como a Babilónia e Nínive. Mas isso desafia toda a narrativa da providência que vínhamos a falar. Se Deus guiou toda a dispersão e espalhou os povos, por que razão permitir que uma figura tão ameaçadora ganhe destaque tão depressa? Faz lembrar uma daquelas manchas de umidade feias que aparecem logo na parede de uma casa que acabou de ser reconstruída. Essa imagem é muito boa. E levanta uma questão importante sobre o realismo da Bíblia. O texto não tem qualquer romantismo. Pois não, mostra-nos tudo a nu. O dilúvio limpou o planeta, fisicamente, mas não transformou o coração humano. A natureza humana caída viajou ali mesmo, no coração da família de Noé, dentro da própria arca. A graça divina sustenta o mundo, mas a oposição ao plano de Deus é constante. Nimrod queria centralizar o poder pela força, enquanto a ordem divina era para dispersar e encher a terra harmoniosamente. É a tensão que vai guiar toda a narrativa bíblica daqui para a frente. O propósito redentor de um lado e o projeto humano de império e opressão do outro. Fascinante. E isto conduz-nos à nossa ponte final, não é? Aquele momento de aplicação prática que costumamos ter numa boa aula de escola bíblica, onde pegamos na teologia e a trazemos para o nosso dia-a-dia. Sim, porque a Tábua das Nações não é um museu poeirento de etnias extintas. É muito mais do que isso. É o testemunho claro de que cada nome daquela lista e, por extensão, cada pessoa hoje é um portador inegociável da imagem de Deus. O mesmo Deus que sustentou 8 pessoas numa arca sustenta as nações agitadas do século XXI. Sem dúvida. A história que acompanhamos hoje não é acidente, é providência. E o plano de redenção continua em marcha, mesmo no meio das nossas grandes metrópoles e das suas confusões modernas. O que me leva a deixar um pensamento provocador final para quem nos acompanha. Uma reflexão profunda. Força. Se cada civilização humana, por mais distante ou diferente que pareça ser, partilha exatamente a mesma origem, resgatada pela graça no dilúvio, como é que isso deveria alterar a forma como olhamos para as notícias internacionais? Ou como olhamos para um estranho com quem nos cruzamos na rua? É uma excelente questão. Muda tudo. Muda completamente. Será possível que o antídoto mais antigo contra a intolerância e contra o preconceito tenha estado sempre ali, escondido numa lista aborrecida de nomes que a maioria de nós apenas salta quando lê a Bíblia? Fica a reflexão para quem nos ouve, levar para o seu dia. Obrigada por estarem connosco, um abraço a todos e encontramos na nossa próxima análise.